Fala, cambada de gente fina, como que vocês estão? Todo mundo tranquilão? Hoje eu vou fazer uma live com a Júnia Vitória, a menina tá desesperada, me ligou no desespero danado. Antes de tudo, antes de começar a live, mostrar aqui, ó, a chipa da Panebras, a melhor chipa que tem, a chipinha da Panebras, não pode faltar com um cafezinho. Você aí, ó, já prepara o seu pão de queijo, prepara a sua chipa. Olha o copão de café do Thiago Skol. Ó, a chipa. E para você que quer mandar dinheiro para o Brasil, você que quer mandar dinheiro para o Brasil, a melhor forma de mandar dinheiro para o Brasil é através da Sendwaves. Na sua primeira remessa, se você mandar $1 na primeira remessa, você faz o download do aplicativo da Sendwave, você usa o meu cupom Thiago. Aí na sua primeira remessa você ganha $15. Se você está na Europa, está no Canadá, está nos Estados Unidos, tranquilo. No dia 13 desse mês de dezembro, 13 de dezembro desse ano, eu vou estar em Belo Horizonte com a Eliane Farma e a gente vai fazer um encontro dos inscritos, beleza? Se você, vai ser no dia 13 de dezembro, eu com a Eliane Farma em Belo Horizonte. Depois eu vou passar os detalhes, tudo. E para você que quer aprender inglês, não se esqueça, a melhor escola de inglês é a nossa Rock Academy. Quer aprender inglês é com a Rock Academy, a escola do Thiago Skol. Hoje a gente está com a Júnia Vitória, vou colocar ela aqui, me dá só 2 minutos, Júnia. A Júnia já entrou aqui na live, ela já está aqui, eu já estou vendo ela aqui. Mandar um abraço aqui para o pessoal da live, enquanto o pessoal está entrando aqui, o Luiz Macedo, o Maicon Andrade. A história da Júnia, pessoal, é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu vou contar essa história para vocês. Eu fiquei preso durante quase 1 hora na minha volta do México para cá e vou explicar para vocês depois essa história num outro vídeo, não vai ser hoje. Hoje a gente vai ouvir a história do pai da Júnia. Não gosto dessa Eliane, São Paulo capital, faz a próxima live com a camisa do Mengão. Cuidado, galera, o ICE operando em Everett hoje, parando muito cargo van. Cheguei, boa noite de GV, um abraço para todo mundo que está aqui na live, a Argentina, logo está entrando mais pessoas aí. Eu vou chamar a Júnia aqui, colocar a Júnia aqui para... Ô, Júnia, boa noite. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Vê se você consegue virar o celular para pegar a tela toda assim. Talvez seu celular tá bloqueado para aquela rotação, sabe? Vê se você desbloqueia. Tá. Aí, agora sim, agora ficou bom. Ô, Júnia, você entrou em contato comigo ontem desesperada. A menina tava chorando, chorou no telefone hoje pela manhã, chorou ontem. Ela falou bem assim, Thiago, pelo amor de Deus, eu preciso que alguém me ajude com advogado e tal. Quero fazer uma live contando a história do meu pai. Se apresenta para essa turma aí, Júnia. Oi, pessoal, meu nome é Júnia Vitória. Tem 4 anos que eu vivo aqui nos Estados Unidos com meu pai. E depois de 3 meses, minha mãe chegou aqui com meus irmãos. E a minha família tá toda aqui, né? Meus irmãos, meu pai. Agora, no momento, ele não tá aqui com a gente, mas a gente crê que ele vai voltar. Ô Júnia, vocês são da onde lá do Brasil? A gente são de Guanhães, Minas Gerais. Guanhães. Você veio junto com seus pais para cá? Veio só eu e meu pai primeiro, né? Há 4 anos atrás. Vocês vieram pelo Caicai. Sim, pelo Caicai. Mas aí depois você hoje é casada, hoje você já casou, sua mãe veio depois? Como que foi? Eu vivo junto, né? Meu marido vive junto. Eu não sou casada no papel, não, mas eu vivo em conjugue, né? Com o meu marido, ele vive com a gente aqui em casa. E depois que a gente veio, meu pai pagou a dívida com 3 meses, Thiago. Trouxe minha mãe, meu irmãozinho e minha irmã. Com 3 meses ele pagou a dívida do Coyote? 3 meses. 3 Morreu, meses. morreu de trabalhar também, né? Quanto que era essa dívida? Era $15 mil. $15.000? Aí ele trouxe sua mãe. Trouxe mamãe. Com seu irmão. Com meu irmãozinho pequeno e minha irmã. Ah, e como que foi essa história aí, Júnior, do seu pai? Como que já conta para o pessoal aí? Vamos só esperar dar mais ou menos uns 7, 8 minutos de live para você contar? Sim. Para o pessoal chegar aqui, para a gente não repetir depois dessa história, que a gente deve ficar aqui mais ou menos 1 hora conversando. Depois que você chegou aqui, seu pai começou a trabalhar com o quê? Ele chegou aqui, ele iniciou trabalhando no Lava Jato, né? Aí passou como 1 semana, ele entrou numa empresa americana de landscape. Então, desde quando ele iniciou lá, ele tá lá até hoje. Então ele trabalhava várias horas, né, para ter juntado essa grana, para ter pagado o Coyote, Sim. né? E quando ele chegava em casa era 10 horas da noite. Ele saía 6 da manhã, chegava... A vida dele é sair para trabalhar, chegar só de noite.
Seu pai tem quantos anos? Meu pai tá com 44. Ele é de 1983, 1981. Mas seu pai é 2 anos mais velho que eu só, aí eu posso ser seu pai, então olha só. Caramba, o Thiago Scott tá ficando velho, hein? Nossa senhora. Uma menina grande dessa, o Thiago Scott já pode ser pai. Júnior, me conta um negócio aí. E você sempre trabalhou com o que aqui? Eu sempre trabalhei aqui no Dunkin' Donuts, desde quando eu já cheguei e entrei no Dunkin' Donuts, né? E depois eu sempre também trabalhei de house clean, ajudando, eu fazia o Dunkin' Donuts, tinha meus dias de folga, ia trabalhar de house clean, depois eu saí do Dunkin' Donuts, fui trabalhar na empresa de house clean, depois eu tive minha filha, então. Mas no momento agora eu não tô trabalhando, tô cuidando da minha filha. Dunkin' Donuts é uma cafeteria, né? Aí você trabalhava tipo à noite no Dunkin' Donuts e de dia como house cleaner? Como que você fazia? Não, eu trabalhava, eu entrava no Dunkin' Donuts, eu sempre trabalhei, quando eu cheguei aqui, eu fui direto pro Dunkin' Donuts, eu trabalhava, eu chegava 2h30 da manhã no Dunkin' Donuts e saía meio-dia. Aí depois eu fui conseguir outro Dunkin' Donuts, eu trabalhava de 2h30 da manhã até meio-dia, saía meio-dia de um, ia pro outro, tinha que estar no outro de 1 às 9. Mas você fez isso durante quanto tempo, Júnior? Foi 2 anos seguidos. Nossa senhora, você tem quantos Uhum. anos, Júnior? Eu tô com 21 hoje. Nossa, tão novinha assim, morreu de trabalhar, hein? Mas essa terra aqui, né, você tem que trabalhar, né? Não tem outra solução, né? Sim. O, Agora que a gente está chegando aqui com 7 minutos, eu vou deixar a oportunidade. Você me contou por telefone como que aconteceu, seu pai estava dirigindo, a polícia parou. Me conta tudo, e da mesma forma que você contou, eu vou deixar você na tela sozinho aqui para você contar para o pessoal como que foi essa história que aconteceu com seu pai. Tá bom. Foi assim, meu pai tava vindo, tava vindo do part-time com a minha mãe, era na faixa de 10h30 da noite, e aí tem eu vou falar highway, que é a rota, né, onde os carros vai, e o limite é Só 55. um minuto, Júnior. Para quem não entende, pessoal, highway é as rodovias e part-time é quando o pai dela faz um bico. Part-time é um bico, né? Porque tem muita gente do Brasil aqui, aí eles não entendem o que é part-time, o que é highway. Mas pode falando aí, Júnior. Aí ele estava vindo e o limite é 55. E como meu pai estava sozinho na estrada, ele tinha que andar nesse limite, independente se não tinha carro nenhum, ele tinha que andar nesse limite, porque se tem algum carro na sua frente, você pode acompanhar os carros, mas se não tem nenhum carro, você é obrigado, independente se você está na primeira faixa, na do meio ou na mais rápida, você tem que andar 55, que foi isso que o policial falou para a gente. Aí, como ele estava no limite 75 e o carro ainda está no nome da empresa da mamãe, mesmo assim eles pararam ele por causa da alta velocidade. Aí, Seu pai estava sozinho dentro do carro. não, estava com a minha mãe, eles trabalham junto. Eles trabalham junto fazendo esse bico. Sim. Então, o que a Júnia falou, pessoal, geralmente o que acontece? As rodovias têm 3 pistas. Na pista da esquerda, a outra pista, os carros vão mais rápidos. Geralmente, quando é um carro acompanhando o outro, o policial vai parar o último, né? Não tem como o policial passar para pegar os outros. Tem, mas é mais ou menos isso que a Júnia falou. Geralmente, os policiais relevam a maioria dos carros que está na faixa da esquerda. Não todos, mas geralmente eles relevam, né? Mas aí o policial parou seu pai que ele estava a 75 em vez de dirigir a 55. Sim. Aí, quando foi para chequear ele, né? Pegaram a drive license, o registro do carro e foi para chequear ele. Quando foi chequear a drive license dele, disse que ele estava com o warrant. O warrant chama mandado de prisão, né? Aí falou que tinha que levar ele, porque ele estava com esse mandado de prisão, mas não sabia explicar pra gente de quê. Só sabia que ele estava com esse mandado de prisão, mas que ia levar ele para a prisão de Denver, que é aqui perto de casa, perto de Peabody, e que ia liberar ele só depois das 2 da manhã, porque não tinha ninguém para fazer a papelada, porque o povo estava dormindo. Então eles tinham que ligar para as pessoas que fazem a papelada para poder liberar ele. Mas minha mãe estava desesperada dentro do carro, né? Ele falou assim: fala com a sua mãe que ela não precisa ficar do jeito que ela tá, que a gente não vai chamar o que ela tá pensando. Aí ele falou que a gente podia ir para casa, que eles iam entrar em contato com a gente. Quando foi 1 hora da manhã, mais ou menos, foi 1 hora da manhã, a polícia, a State Police, que é a polícia que pega na rodovia, me ligou e falou que meu pai ia ser liberado em 30 minutos,
que a gente podia ir buscar ele, mas eles iriam ligar pra gente poder ir, assim que eles liberassem. Aí eu falei assim, tá bom. Aí eu fui coloquei um alarme de 30 minutos, na hora que deu 20 minutos, eu falei com a mamãe assim, ô mãe, e já deu 20 minutos, eu vou sair daqui de casa porque na hora que eu chegar lá, ele já vai estar liberado. Só, só, só um minuto aqui, Júnior, rapidinho, desculpa te cortar, para a gente entender aqui o bate-papo. Então, o seu pai estava com. E era que horas mais ou menos isso, a hora que ele foi parado pela polícia? 10h30 da noite. 10h30 da noite. Era o quê? Um dia de semana normal? Era na terça-feira. Terça-feira. Aí ele foi parado pela polícia. Quando ela fala state police, pessoal, a polícia do estado. É tipo a polícia rodoviária aí do Brasil. Polícia rodoviária do estado. Aí foi parado pela polícia, checou a carteira dele e viu que ele tinha um mandato de prisão por algum motivo, mas não sabia. Aham. Aí o policial falou, levou ele para a delegacia, né? Levou ele para a delegacia da Polícia Estadual e falou bem. Ela mora em Peabody, né? Levou ali perto de Denver, perto de Gloucester, por ali, né? Aí levou para lá e falou bem assim: ó, 2 horas da manhã ele vai ser liberado, porque o pessoal aqui tá dormindo, tal, tá, né? Funcionário público. Aí depois que deu 2 horas da manhã, você colocou o alarme para ir lá. Não, a gente não dormiu, não. A gente estava acordado esperando para ligar, né? Aí quando eu cheguei, aí foi 1h da manhã, eles foi e ligou pra gente falando que ele ia ser liberado daqui 30 minutos, que só que eles iam me ligar de volta para me poder sair de casa e buscar ele. Só que eu fui coloquei 30 minutos no alarme, e quando deu 20 minutos, eu fui sair de casa, falei com a mamãe assim, ô mamãe, eu tô indo lá, porque caso que chegar de acontecer alguma coisa, eu já tô lá, né? Aí eu fui, na hora que deu 20 minutos, eu saí daqui de casa com meu marido. Aí tava faltando eu olhei, tava faltando 3 minutinhos no mapa pra me chegar lá. Só que aí passou 2 carros vazados na frente minha e do meu marido, e eu falei assim, ai, bem, aquilo é a imigração, e tá indo no caminho do papai. Parece que a gente sente um trem. Aí eu virei e falei que. Aí foi, meu pai tinha me ligado e falou assim: eu acabei de ser liberado, Vitória. Aí eu falei assim: tá bom, liga pra mamãe. Aí ele falou que eu tô te esperando aqui do lado de fora. Eu falei assim: tá bom, fica sentada aí e eu tô chegando, tô 3 minutos. Aí ele foi ligar pra mamãe. Assim que ele liga pra mamãe, ele só falou assim: ô Leda, acabou de chegar 2 carros aqui, minha filha. E eu acho que é a imigração. Aí na hora que chegou, já desceu os 4 agentes do ICE, já foi pra conversar com ele e falou pra ele desligar o telefone. Aí foi, levou ele, tava lá no pátio mesmo, a polícia mesmo me chamou o ICE. Foi a polícia mesmo que chamou o ICE, então. Sim, a polícia mesmo que chamou o ICE, eles pegou ele lá sentado lá. Ele tava esperando eu e eles pegou ele lá. E falou que se não pegasse ele lá, pegaria ele aqui em casa, né? Aí eu fui, cheguei lá, aí o ICE tava lá ainda com ele, só que ele já tava dentro do carro. Aí na hora que eu cheguei lá, os 4 agentes já abriu as portas, assim, já saiu tudo, veio caminhar pro meu lado, colocou as luvas na mão e falou com a amiga assim: o que você veio fazer aqui? Eu falei assim: eu vim buscar meu pai. Ele falou assim: não, mas seu pai não vai com você, não. Seu pai vai com a gente, porque ele tem um mandado de deportação e ele tem que ir com a gente. Eu falei assim: mas ele não tem deportação. Ele falou assim: mas de qualquer maneira ele tem que ir com a gente e a gente vai chequear ele. Se ele não tiver mesmo, a gente vai libera ele, mas ele só vai poder comunicar com você no outro dia. Que eu pedi ele para me falar com meu pai, ele não deixou, né? Eu falei assim: não, você não pode falar com ele no momento, mas ele vai entrar em contato com você só amanhã. Aí ele falou pra mim assim: qual que é seus status? Eu falei com ele assim: eu tenho meu asilo. Ele falou assim: me dá sua carteira de motorista. Aí eu fui, dei, e virou pro meu marido e falou assim: qual que é seus status? Meu marido falou assim: eu sou nascido aqui. Aí ele não acreditou, não. Pegou a carteira de motorista do meu marido também e foi chequear nós. Aí ele foi, depois me entregou a minha carteira, a do meu marido e a do meu pai, falou que nós podíamos ir para casa, que meu pai ia entrar em contato com a gente. Aí eu falei assim: mas por que vocês levam ele? Ele não é um criminoso. Ele falou assim: mas a gente não tá aqui só pra isso. Aí eu fui, que a gente não pode discutir, querendo ou não pode falar nada, eu fui embora. Aí eu fui, cheguei em casa, dobrei meus joelhos no chão, porque senão que a gente não ia conseguir falar com ele nesse mesmo dia. Eu joelhei, pedi a Deus. Assim que deu 2h09 da manhã, ele foi, meu pai ligou e falou que tava lá, que tava bem. Mas que ele tava bem abatido, né, por causa da situação, mas aí foi, tava com a lenda digital dele e tava tirando a foto dele. E depois você só desligou e mais nada. Aí a gente foi e ficou
no outro dia, nesse mesmo dia, a gente tinha ido no advogado dele, que é aquele George Scott Law. Não sei se você já ouviu falar, né? É, o seu tá mudo. É o George Scott Law, um negócio assim, né? É, a gente foi no advogado dele esse mesmo dia, porque eles tinham mandado um aviso pra gente no dia 28, que se até dia 7 ele não pagasse o $4.000, ia cancelar o processo dele, porque meu pai deu um problema no estômago de úlcera, e ele ficou umas parcelas sem pagar. Aí, quando o advogado mandou essa carta, eu fui tentar negociar, ele falou que não, que só aceitava $4.000 cash, que não aceitava outra maneira. E a gente, meu pai foi, como é meu pai, ele Não, sempre trabalha. como que foi? Conta essa história porque essa aí eu não peguei, não. Aí você recebeu a ligação do seu pai de manhã, seu pai falou que tava tudo, tá preso lá. Aí você foi procurar um advogado, que é esse George Scott Law. Conta esse trechinho aí, porque seu pai tinha dado entrada no asilo antes? Sim, ele tinha dado entrada, ele já estava com processo. Ele tinha entrado com processo, só que ele ficou sem pagar algumas parcelas, né? Porque ele adoeceu. Aí ele ficou internado, ele ficou sem trabalhar. E aí foi. Quando eu fui tentar negociar com o advogado dele, aí ele já tinha mandado a carta que nós tínhamos até dia 7 para pagar. Os $4.000. Dia Aí, 7 agora de maio, né? sim, até dia 7 para pagar. Que foi quarta-feira. Aí na terça-feira o papai falou assim: eu já vou lá e levo esse dinheiro hoje de uma vez, que eu já fico livre disso, que eu tô com o dinheiro aqui na mão, eu vou lá e levo, né? Que ele voltou a trabalhar, porque no inverno aqui, você sabe que o inverno aqui não é fácil, né? Que todo É mundo fica à puxado. toa. É. E ainda mais que landscape aí para tudo. Para quem não sabe, landscape, pessoal, é jardinagem. O pai dela trabalha com jardinagem. Então, durante o inverno, só fica mesmo se nevar. Nem nevou muito esse inverno, É. né? Aí ele foi. Só um minuto. Aí ele foi, a gente foi lá de manhãzinha, pagou esses $4.000, renegociamos com o advogado para ele continuar com o processo. E na terça-feira a gente ia voltar lá para levar as fotos e para eles iniciar para fazer já o pedido para o social e o permit work, que é a permissão de trabalho. E aí eles falaram que na terça-feira estava indo apontamento para a gente tirar, porque a gente tinha mais de 6 meses que a gente tinha entrado com o advogado, então depois de 6 meses você pode pedir para fazer a permissão, né? Aí, quando foi na terça-feira mesmo, a polícia aconteceu de pegar ele. Aí que eu fui, liguei no advogado de noite, mas eles não atendem de noite. Só que aí eu fui de manhã, eu já fui de manhã, já liguei. Aí esse falou que o advogado queria conversar comigo. Aí foi eu e meu marido para conversar com ele, né? Porque minha mãe não tinha cabeça. Aí eu fui para conversar com ele. Aí ele falou assim: para iniciar, esse é um novo processo, a gente tem que fazer um processo de fiança para ele, mas esse processo vai custar $5.000. Vocês têm que trazer para mim, eu só recebo cash. Aí eu falei assim: tá bom, mas aí eu falei assim: tá bom, a gente consegue esse dinheiro hoje ainda. Aí eu fui, falou que ia entrar com a papelada, que precisava de carta de trabalho, precisava de um sponsor, precisava de carta de igreja. O patrão dele deu a carta de trabalho. O meu marido vai assinar para ser o sponsor dele. A pastora da igreja deu a carta. Tudo que ele precisava dos recordes criminais dele, porque ele está sendo acusado de um roubo no Brasil que aconteceu 26 anos atrás. E quem mora na 20, minha. há Aham. 26 anos atrás? Há 26 anos atrás, e quem mora na minha cidade conhece ele, sabe que ele foi inocente, que ele é inocentado, que a gente puxou tudo na Receita Federal, puxou naquele X-Com e não consta nada, 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 porque ele foi inocentado. Ele Mas foi preso num dia. há 26 anos atrás ele tinha 18 anos, né? Ele aí como é que é? Foi no Xcom, foi na Receita Federal, puxamos tudo, não consta nada. Porque ele foi pego inocente. E no outro, eles bateram nele muito. Portanto, que a sola do pé dele é dessa grossura assim, ó. E tem uns calos grossos, de tanto que eles bateram na sola do pé dele, né? Aí, no outro dia, de manhã cedo, ele foi liberado porque descobriram quem era o criminoso de verdade. Aí foi e está constatando isso também. Só que ele não é um criminoso, ele não tem nada no recorde, não tem nada. Aí eu fui conseguir a papelada, tudo que o advogado pediu, a gente conseguiu a papelada toda. Aí nesse mesmo dia, na quarta-feira mesmo, eu levei os $5.000 cash, entreguei para o advogado, falei com ele, a papelada eu trago amanhã de manhã, porque ele ia pegar a papelada toda, né? Tudo de uma vez, tudo junto.
Aí, na quinta-feira que eu levei a papelada, aí eu falei só entrando em contato com eles, para perguntar se eles tinham ligado, para saber onde é que estava, se eles tinham comunicação. Só que eles me deram um aplicativo que você entra pelo Google e dá para saber onde é que a pessoa está detida, né? Só que no sistema não constatava nada que estava detido, só que tinha lá escrito visitor e um número. Só que aí o advogado não ligou nem nada. Aí quando foi sexta-feira, que foi ontem, meu marido foi, nós já estávamos tudo desesperados, porque desde esse dia nós não teve notícia dele mais, desde o dia que ele foi preso. Nós não teve nenhuma notícia. Aí quando foi ontem, eu falei assim, tava dando 4 horas da tarde, minha tia falou assim, como seu marido é cidadão, fala inglês bem, pede para ele ligar no WISE de Burlington e tentar se comunicar por causa dos medicamentos dele, que ele tem a úlcera e pode estourar a qualquer momento, ele tem que tomar medicamento de manhã e à noite para não sentir a dor no estômago e tal. E falou com ele para ligar lá no WISE e tentar conversar. Aí ligou. Na hora que ligou, meu marido conseguiu descobrir que ele conseguiu conversar com a. Como é que fala o Com a, nome? Não, com a agente do ICE. a supervisora do WISE. Ele conseguiu conversar com a supervisora do WISE. Explicou a situação dele para ela, falou que ele tem esse recorde de médico, que ele está tomando esse medicamento para úlcera, que ele está fazendo tratamento. Ele não sabe nenhum número de telefone de memória, se ela podia nos ajudar para ensinar ele lá, pelo menos a ligar, e que foi descobrir que ele já estava lá no Texas. Então ele já não estava mais em Burlington. Com 4 dias ele mandaram ele para o Texas. Porque ele foi preso terça, quarta, quinta. Na sexta-feira, o advogado, vocês entraram em contato com o advogado na quarta-feira. Na quarta-feira de manhã cedo. Passou quarta, quinta e sexta e nada do advogado. Vocês tiveram que correr mexer. Atrás. Meu marido que encontrou ele, que conseguiu encontrar ele. E o advogado pediu $5.000 em dinheiro vivo. Em dinheiro vivo, em espécies. E isso daí já me cheira mal, né? Porque. E vocês pegaram o recibo que vocês pagaram? Sim, eu tenho recibo. Mas isso daí acontece muito no Brasil, né? A pessoa é presa, é inocentada, eles não limpam a ficha. Aí agora, como que vocês estão fazendo com relação ao advogado? Porque você deve ter ligado para o advogado e falou bem assim, pô, meu pai tá lá no Texas, caramba. Não, eu liguei ontem mesmo, que eu liguei, assim que meu marido me deu informação, eu ligava e ele me atendia, só que não tinha como eu ir lá, porque eu moro em Pibre. O escritório deles são em Chelsea. E aí até eu chegasse lá, já ia estar fechado. Então, foi assim, melhor eu tentar entrar em contato pelo aqui de casa do que eu chegar até lá e não ia adiantar nada, né? Sabe que horas que eu vou conseguir falar com eles? 4h48. Faltando, eles fecham aqui 5 horas da tarde. E a única resposta que eles me deram, eu falei com elas assim, eu falei que eles foram incompetentes, que foi meu marido que encontrou, porque já que eles têm assistente, mesmo que o advogado está muito busy, que eu sei que está passando muito casos aqui, que ele mesmo mostrou para nós uma arruma assim, que estava na mão dele, ele deveria ter posto alguém para trabalhar o mais rápido possível, porque a gente deu para ele o dinheiro em cash, estava com tudo já na mão e ele não fez nada. Ele nem procurou saber onde é que estava. Ele não quis saber. Aí, meu marido conversou com a mulher, com a supervisora do ICE, ela falou assim que meu pai ia passar no médico, que ia liberar um médico para ele 5 horas da manhã, para ele passar no médico, e que ia mandar ele ligar para a gente. Assim que a gente acabou de conversar com ela, ele ligou para a gente. Aí, só que eu vou voltar na história do advogado e depois falo depois que ele me ligou. Beleza. Aí eu fui no advogado hoje, liguei no advogado, falei com eles que eles foram incompetentes de não ter encontrado meu pai, que foi meu marido, que não é um advogado e conseguiu nos ajudar encontrando ele. Aí eles viraram e falaram assim, já encontraram ele? Eu falei assim, já, porque nem para isso vocês se viram. Aí quando foi hoje, eu já levei, mas a minha tia, fomos cedo, já arrastamos para lá, ela tava assim, ó, sabe o que é cheio? E eu cheguei lá, meu filho, falei com eles assim, vocês entraram com o pedido de fiança do meu pai? Ela falou assim, deixa eu puxar no sistema. Ela falou assim, a moça tá fazendo a papelada. Aí eu tô assim, não precisa mais, não, porque eu falei desse jeito lá, não precisa de mexer mais nada, não, porque nem para prestar, para procurar eles, você prestaram. Meu marido que teve que encontrar ele.
E a gente não quer mexer com aqui mais, não. A gente só quer nosso dinheiro de volta, que você foi muito incompetente com a gente. Aí a moça foi e falou assim, é isso. Aí a moça foi, chamou a outra menina veio e falou que não queria isso no escritório, porque lá estava cheio de cliente e não queria que os clientes soubessem da situação que está acontecendo, né? Não queria que você queimava os clientes lá, não queria que você não queria. queimava o escritório. Aí eu fui e falei com. Aí ela falou com a amiga assim que. Aí eu fui, me levou lá para baixo, mas a minha tia e tal. Sentou nós lá, veio uma moça, explicou a situação e tudo, nos acalmou, falou que o advogado dele poderia ainda continuar com o processo, mas eu falei com ele que eu não quero de maneira alguma eles mais, eu não quero, eu não quero. Eu falei com ela que eu não quero, a única coisa que eu quero é todos os registros dele que eles têm e o dinheiro de volta a gente quer também, porque a gente tem o recibo. Aí ela falou que hoje não podia fazer nada no departamento financeiro, porque o departamento financeiro, a menina, o advogado não estava lá, por um caso desse, que tá alvoroço desse, nem lá estava. E falou que ele vai estar lá na segunda-feira, mais à tarde, que ele não vai estar de manhã porque ele vai estar em corte. Aí eu falei, ok, tá bom, eu vou guardar, mas a gente quer o dinheiro de volta. Aí eu fui conseguindo, não sei se você conhece um advogado que chama Steve, cobrou da gente $3.500 para pedir a fiança para ele. E eu vou lá segunda-feira, 9 horas da manhã, para ele dar entrada no pedido da fiança. Só que a gente ainda não sabe quanto que vai ser a fiança, não sabe de nada, porque a gente tem, tipo, eu dei $4.000 na terça por o atraso que meu pai cometeu com eles, né? De que ele ficou sem trabalhar, da doença dele. Mas a gente deu $4.000 cash na terça e mais $5.000 cash na quarta. $9.000 Já vocês foi deram para o advogado? $9.000. E o advogado não fez Nada. porcaria nenhuma, nada. Que é isso aí? Aí eu fui, conversei com o Steve, ele falou assim que vai tentar tirar meu pai de lá. Aí segunda-feira eu tenho que estar lá 9 horas da manhã no escritório dele para ele conversar comigo, pegar a papelada toda. E de advogado, a única coisa que eu tenho agora é isso, né? Porque a gente não sabe o que fazer no momento. Depois eu vou te passar o telefone. Teve um rapaz que eu fiz um vídeo que ele foi preso 2 vezes aqui nos Estados Unidos, porque ele foi acusado também de uma injustiça. Não sei se você viu esse vídeo, é o Átila, tanto que muita Sim, gente... eu vi. Ele falou que a advogada dele foi a mesma advogada que tirou ele a primeira vez lá em Ohio, e foi a mesma advogada que tirou ele também da cadeia da segunda vez, sabe? Ele falou que a mulher é muito boa, porque conseguiu... E ainda conseguiu uma ONG dentro da cadeia para pagar a fiança ainda. Que ele não paga. Depois você conversa com ele sobre isso aí. Mas como que sua mãe está passando com tudo isso, Júnior? Ai, ela tá em choque, ela tá desesperada, ela só sabe chorar, ela tenta ser forte, porque eu falo que eu tenho que ser. Porque todo mundo fala que eu sou um esteio aqui em casa, mas é mamãe, né? Então, eu sou o esteio que resolve contas, que faz os pagamentos das coisas para ela, tudo é o que resolvo, né? Porque, como eu sei falar um pouquinho do que o povo daqui de casa, eu e meu marido, então eu tento resolver tudo que eu posso. Porque um filho tem que fazer um papel de filho, né? E aí a gente tá tentando dar muita força para ela, ela vai ser forte. E a gente tenta deixar ela sempre forte, mas ela tem hora que ela abala, né? Só um minuto aqui, Júnior, aguenta aí, deixa eu ver o que o pessoal tá falando no chat. O IPs Brasil, bora dar like, pessoal. Vamos meter o like aí, pessoal. Vamos colocar o like aí. Vamos todo mundo dar o like aqui, deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Brasil só tem corrupção. Fui, beijo a todos, um abraço pro Rodrigo. Qual advogado? Kessia. A Kessia falou alguma coisa de advogado aqui. Manda um salve para mim, o Big Boy Games, um abraço, Big Boy. O Victor Manuel, só a Berenice, os mineiros bom, aqueles que vieram e voltaram fazendo feio, agora só vem vagabundo que quer enrolar. Me roubaram $4.000 e não fizeram nada. A Kessia falou que foi a mesma coisa aqui também com a advogada dela. Os advogados fazem a festa, principalmente um escritório que o Thiago anuncia. Eita, meu Deus do céu. Fala o nome do advogado de novo. Malandros, otários, tanta injustiça no Brasil e agora aí, coitada dessa filha. E nunca foi sorte, né, Sandra? Também penso assim. Quem quiser mandar alguma pergunta, manda aí, e nesse momento aí que eu estou dando uma olhada no chat aqui. Essa filha honra o pai mesmo. Isso aí, menina. Deus
Vai agir. Ô, Júnior, isso daí é verdade mesmo, né? Você com 21 anos, você já tem uma maturidade, assim, eu com 21 anos, eu não tinha essa maturidade toda sua, não, te falar a verdade. Você parece ser bem madura para a sua idade. Agora eu sempre fui madura, mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei um ano com a cabeça fraca. É? Saía muito, mas não mexia com nada de errado. Nem bebi, nunca bebi. Nunca Não. bebi, não usa droga, nem nada. Aí, agora que tem 3 anos que eu me amadureci, né? Porque o primeiro ano que a gente chega aqui, a gente fica de cabeça quente. Aí eu fui com esse meu marido no Dunkin' Donuts. Eu fui. Agora eu me sinto, sabe, Mais, forte. mais adulta, mais Sim, mais forte, mais adulta. madura. Sim. É. Um abraço para Jussara, princesinha linda lá do Rio Grande do Sul. Um abraço para o meu amigo Jones, um abraço para o meu amigo Rogério. Advogado só é bom quando já tem alguma referência. O negócio que eu acho, Júlia, com relação a esses advogados nesse momento, principalmente com esses pedidos de asilo, é que eu acho que eles têm tantos casos que eles estão, assim, pegando o dinheiro dos outros e estão vendo, assim, porque para eles, a partir do momento que você paga, para eles ajudar você ou não, tanto faz, né? Você Tanto- concorda comigo? É tipo, Porque eu penso assim, né, que se ele está sobrecarregado, é melhor que ele seja honesto e fale, ó, eu não vou dar conta, é melhor que você procure outro. Melhor que eles falam isso do que pegar um dinheiro e deixar um caso em vão. eu também concordo com você. Mas eles não, né? Ela é madura, responsável, educada e boa filha. Um abraço para o meu amigo, um abraço para a Argentina, um abraço para o meu amigo aqui, seu Zé, sobrevivendo na New Zealand, está lá na Nova Zelândia. Ela é um exemplo de filha, falou. A Rosane Church aqui, tadinha, gente. Qual foi o escritório que atendeu você? Como que é o nome do escritório? É lá no George Scott Law, George Scott Law, pessoal. é em É, Chelsea. em Chelsea. Ela Sim. Boa noite, Thiago. Morei 5 anos em Bridgeport, Connecticut. Hoje retornei para Niterói, no Rio Grande do Sul. Um abraço para o Reinaldo. A Vera Lúcia, Guanhães, terra da minha mãe. Ê, saudade, é. Você não volta mais para o Brasil, não, né, Júnior? Ou volta? Não, eu não volto não, porque eu tenho um asilo ganho, né? E eu não posso voltar. E não pode voltar, não, né? Não. Porque o seu pai adoeceu e eu acho que quando eles deram entrada lá, como que eles descobriram esse negócio do seu pai, né? Como assim, Thiago? Como que eles descobriram que a polícia do estado, porque o pai da Júnia, ele foi parado pela polícia, né? Porque ele estava em alta velocidade na rua. Aí, quando ele foi checar no computador a carteira do motorista do pai dela, viu lá que ele tinha um mandado de procura lá no Brasil. Como que eles descobriu isso? Foi o advogado, o George, que falou com a gente que ele tá com esse alerta lá no negócio dele. E a primeira vez que a gente tentou entrar aqui, a gente voltou porque tinha um alerta vermelho no nome dele. Aí a gente voltou de volta, trouxe a carta da Receita Federal, que aí ele entrou aqui dentro, que não constatava nada no sistema que ele tinha crime. Ah, vocês tentaram entrar uma vez pelo México e não deu certo? A gente foi para Cancún, lá de Cancún eles deportaram a gente. Aí a gente voltou pelo México, ficamos na salinha, aí depois lançou e liberou a gente para cá. Ah, mas Uhum. assim a imigração do México que liberou vocês ou foi na entrada para os Estados Unidos? A imigração do México liberou a gente lá Mas para ir para gente, quando a gente chega, tem que vir para o México, depois você vai para outra cidade, né? Foi México, San Diego. Aí a gente foi um monte de país. na época que vocês vieram, não precisava de É, visto mexicano, não, né? não, não precisava não. Não, né? Ô, Júnior, sua mãe hoje, se acontecer alguma coisa com seu pai, Deus me livre e guarde. A gente pensa sempre no pior, né? Eu vou te fazer essa pergunta assim, mas tô batendo a madeira aqui. E se seu pai acontecer dele for deportado, o que que sua mãe fala? Ela tá desesperada porque ela não pode ir embora, que ela tem o processo de asilo dela, né? Que ela ganhou o asilo com a gente. E ela não pode ir. O asilo dela foi aprovado. Foi aprovado. Eita, vou até tomar um café aqui. Nossa Senhora. Meu, da minha mãe, do meu irmãozinho, da minha irmã, a gente ganhou os 4 juntos. Não, do seu pai, então, ia ser aprovado também, ué. Ele não pode entrar no nosso processo, né? Porque quando minha mãe, como ele não é casado do Brasil com ela, ele teria que ter vindo casado com ela. E ele não pode entrar no processo com a gente. Não.
Mas o que você acha? Você acha que não ia ser aprovado, não? Do meu pai? É? Eu creio que sim. Eu tenho fé em Deus que de lá de dentro ele vai sair de lá com um documento para ele ficar aqui. Eu tenho fé. Eu É. creio. Tem uma pergunta boa aqui, ó. Tem duas perguntas aqui que eu vou fazer para você. Uma é da Kessia e a outra é do exterminador de petista. Essa é boa, exterminador de petista, meu Deus do céu. Então, se a polícia ligou para o AIS, eles estão colaborando com eles? É isso Sim, mesmo? tá colaborando com eles, porque estava lá na porta lá da polícia mesmo, ó, estava lá. Eles entrou até lá dentro da polícia ainda e falou ainda que comigo, se nós não pegássemos ele aqui na porta, nós ia lá na sua casa buscar ele. Isso foi na rota 95, né? É, foi ali naquela saída 63 ali para Equifield ali, perto daquele sunoco, foi ali. Isso aí. Na 95 a 128, pessoal. Quem conhece Massachusetts aqui, a polícia então está colaborando. Quem aí está dirigindo com essas carteiras aí que o Estado liberou, dirige tranquilão, porque se levar, a polícia está colaborando com a imigração. Ah, Tiago, eu só tô recordando que eu lembrei que descobrimos por que ele estava com esse mandato de prisão. O que que era? Diz que ele teve um carro, porque desde quando ele chegou aqui, esses 4 anos que ele vive aqui, ele sempre foi a mesma seguradora dele, que é aqui em Pibre, lá na Solange, né? Ela sempre olhou tudo para ele, sempre fez tudo para ele. Aí diz que ele teve um carro em 2023, que diz que estava com a placa cancelada, o carro estava na 104 Main Street, a polícia passou checando e viu que esse carro estava, foi, tirou e mandou uma carta para ele comparecer na corte. Só que essa carta nós não recebemos nada, nada, nada dessa carta. E nós mudou de endereço em 2023, que é a casa que a gente vive agora. Aí, só que nosso carteiro é muito nosso amigo. Aí ele falou que chegava muita carta lá que ele estava trazendo. Ele sempre trazia as cartas que chegavam lá pra gente. Só que às vezes, quando é o dia de folga dele, tem outro carteiro no lugar dele. Aí nesse dia que aconteceu isso, eu fui, liguei lá no moço, dono da casa, falei com ele assim, ô seu Antônio, que ele é um português, né? Ele gosta muito da gente. Tem algum papel do meu pai aí? Porque ele disse que chegou um papel de coxa para ele, nós não encontramos esse papel de jeito nenhum. Ele falou assim, ô minha filha, se chegou, as pessoas que estão morando lá agora estão jogando tudo fora, tudo no lixo. Aí já não tinha como fazer nada, né? Que não tem esse papel falando que chegou aqui, chegou a coxa para ele. Ah, então o problema que aconteceu com ele não foi há 26 anos atrás. Não, no sistema tá esse roubo e esse carro. O advogado falou que tá esse roubo e esse carro. Com o problema, o que que era o problema do carro aqui nos Estados Unidos? Diz que a polícia passou, que eu fui lá na corte de Pibre chequear, né? Eu vi que fui lá mas a minha tia, fui lá chequear, uma mulher falou que a polícia passou com aqueles radar que eles têm no carro mesmo, né? Que chequeei a placa e viu que a placa estava cancelada e mandou uma carta para ele comparecer na corte. Aí, só que a gente não recebeu a carta, que a gente mudou Ah, em 2023 e a gente não recebeu nada. Aí só que o dono da casa falou que está jogando tudo fora, que joga tudo fora de lá, então. explicar isso para o pessoal. O que que acontece, pessoal? Não é todos os carros, mas a polícia do estado tem isso, e algumas polícias que esse sistema é muito caro. Nos carros aqui, geralmente quando os carros ficam parados nas rodovias, eles têm 4 câmeras. Vocês podem olhar, quem está aqui nos Estados Unidos tem 4 câmeras. Nos túneis também tem essas câmeras e nas pontes também tem essas câmeras. E toda vez que passa um carro, essas câmeras tiram foto automaticamente. E se você não tiver seguro do carro e o carro for roubado ou aquele carro alguém sequestrou uma criança ou a polícia está procurando aquele carro porque é um assassino, aí já manda direto para o sistema da polícia, a polícia vai atrás. Se não tem seguro, o próprio sistema, nem o policial, é automático, já manda uma carta para você comparecer à corte. E foi isso que aconteceu com o pai dela, mandou uma carta, naquele período ele estava mudando de casa, né, Vitória, é isso? Sim, era isso. E ficou pendente esse processo. Porque O Vitória, ele sempre falou, eu nunca tenho medo de comparecer em nada, que aqui a gente tem que andar o mais certo possível, né, Tiago? Ele né, sempre que ele chegava algo para ele, ele ia. E ele nunca deixou de ir em nada. a Kessia aqui, Vitória, não sei se você... A Kessia está perguntando aqui qual o asilo vocês ganharam por quê? Sabe?
tipo, o que passa dentro do procedimento do asilo não pode ser falado de lá para fora. Não, Entendeu? então beleza, então. O, 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 o Bostil está ótimo, os jumentos estão roubando 200 bilhões de aposentados. Sugestão, verificar no Google o nome completo dele, Rogério. Conta mais sobre o asilo dela. Pois são poucos aprovados. Realmente, asilos são poucos aprovados. Eu creio que talvez seja asilo devido a alguma violência que aconteceu lá, que eles comprovaram, viu, pessoal? Geralmente, brasileiro ganha asilo por conta disso. Não vou querer... Ela falou aqui que ela não quer tocar no assunto, que deve ser sobre isso, com certeza, quando a pessoa não quer tocar no assunto. Não é igual asilo político. Asilo político, o Alan Santos, o monarca, todo mundo fala. Exterminador de petista deve ser um corno frustrado. Uma pergunta aqui, o Alex Andrade, por que as pagar caro em Coiote do que ir para a Austrália? O Alex Andrade, acho que ele está na Austrália, não foi uma pergunta, ele falou assim, por que pagar caro para Coiote se pode ir para a Austrália? Um abraço para o Alex. Aqui os mineiros fazem a festa, mas aqui só tem mineiro, gente, olha aí. Mineiro vem para cá, vê o outro ganhando dinheiro e vem para cá. Os brasileiros têm que respeitar as leis. O cachorro tá aqui, o Eisenhower, vai deitar. O Júnior, me fala. Amanhã os meninos lá. Ô, Júnior, me conta um negócio aqui. Você já conseguiu falar com seu pai agora que ele tá lá no Texas? Sim, ele ligou pra gente no mesmo. Ontem, né? Que a supervisora deu pra ele o número de telefone. Aí ele foi conseguiu ligar pra gente. Aí só que eu nunca vi meu pai chorando do jeito que ele tá. Tem que ser forte. Ele chorou? Ele tá chorando demais. Ele falou que ele não merece isso, porque tudo que a pessoa pede pra ele, ele tenta ajudar. Todo mundo sabe que ele tem o coração bom, ele tenta ajudar tudo que as pessoas pedem. Ele falou que esses 3 dias que ele ficou algemado e sem comer nada. Eles não deram nada pra comer. Nada, nada. Em 3 dias? 3 dias sem comer nada. Nada, nada, nada. E dormindo sem colchão, sem nada, na pedra viva. Sem nada. Quando ele foi preso aqui em Massachusetts, no mesmo dia mandou ele para o Texas? Mandou ele pra Bulletin. E depois no outro dia foi para o Texas? Foi pro Texas, chegou no é, Texas na é, sexta-feira, de quinta para sexta de madrugada, né? então, o pessoal, Burlington é um tipo um escritório da imigração. Geralmente, eles prendem, levam para Burlington, fazem um registro e de lá eles mandam para 2 presídios. Um é lá em Plymouth, perto de Cape Cod, aqui em Massachusetts. O outro é lá em Rhode Island, que é lá é o estado de Rhode Island. Quando esses 2 presídios estão lotados, eles já de lá, eles já pegam no ônibus, colocam no avião e já manda ou para Louisiana ou para o Texas. Mas só que o Lucas foi mandado para o Texas, mas não quer dizer que do Texas ele vai para o Brasil, né? Sim, a gente tem a mesma fé que do mesmo jeito que o Lucas voltou, meu pai também vai voltar. A gente crê. Se Deus quiser. Ô Júnior, é claro que vocês ainda não têm essa informação, né? Mas vocês já não sabem nem quando que vai ser que seu pai vai ver o juízo, né? Porque para ele ser deportado para o Brasil, ele tem que passar por um juízo, e o juiz pode liberar. Ele tem que passar pelo juiz. Aí na segunda-feira que eu vou ir no advogado, né? Que aí que eu vou ver o que o advogado vai falar comigo, né? Aí É. Hum. hoje ele também conseguiu falar com ele conseguiu conversar com a gente 1 hora hoje. Aí, só que tava chorando e tava desesperado. Ele falou com a gente que tem 60 presos na mesma cela que ele, que eles deram um medicamento para ele hoje 11 horas da manhã, que eles levaram o remédio para ele lá hoje. Deu para ele também um remédio de dor de cabeça, que dizia que tava com muita dor de cabeça. Ele falou que dá para trabalhar lá dentro, ele vai trabalhar para passar o tempo. Mas ele tá assim, ó, desesperadinho. Ele falou assim que lá não, ele não tinha colchonete nem nada. Ele disse que ia chegar uns colchonetes daquele azul fininho, porque estava dormindo no chão, não tem coberta, não tem nada. E 60 pessoas lá, todo mundo dormindo no chão. Todo mundo dormindo no chão. E tem na cela dele só tem brasileiro e hispano.
Gente do céu, hein? Aí ele tá tentando ligar desde cedo. Mas meu pai não é muito bom para mexer nesse telefone, né? Aí um brasileiro tava brincando lá no campo, chutou a bola e foi pegou a bola pro brasileiro. Aí o brasileiro foi, graças a Deus, ajudou ele a ligar pra gente hoje. E tem que pagar, né? Parece que paga Tem por que minuto, né? pagar. Eu sei que a gente pagou, acho que foi $7. Ah, vocês que pagam? É a gente que paga. Liga, e na hora que ele liga e aparece lá pra gente colocar o cartão, né? O cartão da gente. E ele ficou 1 hora, custou $7, $7. né? Quando você conversando com seu pai aí, esse período da imigração aí, a gente teve um caso lá em Uster que a polícia parece que estava prendendo uma moça de 16 anos. Você viu esse vídeo? E as pessoas ficaram revoltadas e tal. Sim, eu vi. Você, E meu pai falou até que viu umas pessoas que ele conhece da minha cidade. Ele falou que viu o Samarone, que é da minha cidade também, disse que está muito abalado, que ele mesmo queria já assinar a carta de deportação dele. Meu pai conversou com ele, pediu para ele acalmar, né? Que tudo é questão de Deus, né? Porque meu pai, aqui na cadeia, que meu pai viu ele dentro da cela, né? dentro da cela, ele viu uma pessoa lá da sua cidade. Lá da minha cidade, aham. E eu ia te perguntar, nesse meio caso aí de muita deportação ocorrendo, seu pai chegou a mencionar ter receio com isso tudo? Porque você estava tranquilo, não o seu pai. Minha mãe sempre fala, meu pai, ele sai para trabalhar, ele acorda 5 horas da manhã todo dia, tá de pé. Aí ele sai umas 6h20, chega 7, 8 horas da noite, só toma um banho, vai para part-time, volta para casa, vai dormir, acorda de manhã cedo. É de segunda a sexta essa rotina. Sábado, domingo é dentro de casa. Desses 4 anos que a gente vive aqui, Thiago, a gente nunca foi em Nova York, a gente nunca foi fazer um passeio, a gente nunca foi fazer nada, porque a gente tem medo da situação do meu pai. Então, minha mãe falou assim: a gente tem que precaver com a vida, né? E meu pai foi. Minha mãe sempre falou assim: porque a gente tá seguro aqui, mas querendo ou não, ele não tá. E como que eu penso que ele vai chegar lá sem nada? É. É só Jesus Cristo agora para resolver isso aí, porque é complicado. Nesse caso aí, seu pai tinha que ter resolvido esse negócio logo. Ele viu que você estava todo com asilo, ele tinha que ter pagado o advogado e ter dado entrada nesse negócio aí. Agora vai ficar muito mais caro e aí ele ainda está passando por esse problema aí. E não é só isso, porque agora ele vai responder dois problemas, né? Que ele vai passar por um processo de deportação. Depois que vocês pagar a fiança, seu pai vai sair e E vai ele tem. responder. Que nem o Steve falou, que eles não teriam direito de tirar ele de Massachusetts, porque ele tem uma corte marcada para 30 de julho. Então, ele ainda está no processo ainda de asilo, Sim. né? O, o, eu tinha uma pergunta aqui que eu vi aqui, mas ela, gente, o Trump é enviado de Deus, vamos orar pela vida dele. Olha só o Davi falando aqui. Skol, que camisa linda, aqui na Europa, orgulho doce, uai. Um abraço para Mabel Frederico. E meu pai é atleticano também. É atleticano? É Você estava atleticano. falando que seu pai tem úlcera, ele tem problema de estômago, como que ele tá ficando lá? O pessoal, a imigração deu o remédio para ele? Meu marido, porque como o remédio chama pantoprazol. Aí meu marido deu o nome do remédio para a supervisora do AIS, deu a miligrama e deu que ele tem que tomar um de manhã e à noite, né? Ele passou isso tudo para ela. É. Aí, e ele já tá tomando o remédio, ele Ele falou? falou que eles deu ele o remédio hoje. É. É complicado, pessoal. Olha só, vocês aí que tá aqui nos Estados Unidos, pegam a história do pai da Júnia como exemplo. Ele estava dirigindo em alta velocidade, a polícia parou ele, levou ele porque ele tinha um problema aqui no estado de Massachusetts, e a própria polícia chamou a imigração, né? Não tinha, e a imigração, você falou mais cedo na live que a imigração até falou para você, se a gente não pegasse ele aqui, ia pegar em casa, né? Ia pegar aqui em casa. Ia pegar aqui em casa ainda, tipo, eles têm nosso endereço, né? Eles têm nosso endereço, então a gente não sabe se eles vão vir aqui, né? Agora eles não vão mais, que ele já pegou quem era para ter pegado e vocês têm asilo. É. Né? O,
Eles foram brutos com seu pai? O que seu pai falou sobre isso? Não, não, o meu pai falou que não foi, não. A única coisa que ele falou que eles apertaram a algema, né? Que eles apertam bem forte, mas como ele não correu, ele ele conversou, ele falou que leva ele se aceitou, ele não se ressonou nem nada e foi tranquilo. Mas ele falou que lá onde ele tá, na prisão que ele tá, tem muita gente que tá machucado. É, né? Aham. O advogado brasileiro são os mais. Tem muita gente machucada lá? Sim, diz ele que tem gente machucada lá. Machucada de quê? De. É, que o Ice bateu, né? Porque as pessoas tentou combater com o Ice, ó, bateu. Né? Uhum. Não adianta correr, né? Eu acho que isso que aconteceu com aquele pessoal lá de Uster, É. né? Você quer? A gente tá chegando aqui em 1 hora de live, Júnior. Você quer falar mais alguma coisa pro pessoal? É, tipo assim, Thiago, a gente não sabe o que a gente vai fazer em questão da fiança ainda, né? Porque muitos amigos falaram que vai ajudar, eles falaram pra gente fazer aquele GoFund, porque na hora que já pedir a fiança, já tem um dinheiro, se a gente conseguir, Deus abençoe, a gente consegue o dinheiro e tem dinheiro a mais, a gente doa para outra pessoa que precisa, se ele, meu pai sair, pagando lá, se sobrar, a gente doa para quem precisar, porque não é só nosso caso, tem muita gente que tem casos também, né? E aí a gente não sabe o que ainda que vai fazer. E vocês criaram um GoFundMe ou não? Não, a gente não criou ainda. Eu falei assim, eu vou ter a live hoje. Depois que eu ter a live, eu vou tomar minha decisão de criar. Então, faz o seguinte, ó, cria o GoFundMe, vai no primeiro, comenta lá no final dessa live, quando eu soltar ela aqui, e deixa o GoFundMe lá. Você escreve no comentário, fala, pessoal, eu sou a Júnia, quem sentir no coração, já estou falando aqui, que quiser ajudar a família da Júnior nesse processo de dificuldade que eles estão passando. É que nem o dinheiro para pagar, que nem os 9 mil dólares tá perdido, tá lá. Mas só que os 3.500 a gente tem aqui na mão para dar entrada com outro advogado. E meu pai não é um ladrão, sabe? Ele não é um criminoso. Ele não é isso que nem tá constando no sistema, que a gente tem os recordes de tudo que tá aqui com a gente. A gente trouxe a papelada toda para mostrar, porque eles têm que comprovar para o juiz a papelada toda, né? A gente trouxe tudo isso que eu falo, vocês têm que estar com o recorde na mão, porque está puxando o recorde mesmo. Está puxando, Thiago. E eu falo que eu só tô pedindo a Deus que ele vai sair de lá. A gente crê que ele vai sair. E eu tô muito nervosa agora, mas Deus vai tranquilizar meu coração, tá tranquilizando. Que eu sei que eu sou uma pessoa forte, a gente vai vencer. Existe uma coisa que chama processo, e o processo é doloroso. Mas a vitória é muito grande. E a gente tá esperando por ela. E, minha mãe falou que tá vendo nos comentários que estão me chamando que eu sou do job. E eu não sou isso. Não, é só uma pessoa falando abobrinha aqui, que já sumiu. É no chat aqui. As pessoas ficam falando tanto de abobrinha aqui, Júnior. É. A maioria das pessoas estão dando apoio aqui, estão elogiando você. Deixa eu te Nem. contar o que passou comigo, Thiago. Eu tô com. Não sei se você sabe aquela. Eu tô com. Vou te falar meu caso, porque quem quiser saber agora vai saber, porque já tá aqui mesmo. Eu tô com mononucleose, H. pylori, Epstein virus e estourei um cisto sábado passado. O E que na que, terça-feira, Deus me levantou para ajudar meu pai. o que que é isso aí que você falou? Mononucleose é um vírus que eu não posso comer do mesmo prato que eu não posso beber é como se fosse uma tuberculose. E eu tô com aqueles lymph nodes, que é uns caroços que dá quando a bactéria ataca, ele dá dentro da gente uns caroços na nuca, na região assim e na virilha. E a garganta sempre vive dolorida e minha garganta sempre vive doendo, né? A H. pylori é uma bactéria que dá no estômago. Desde novembro eu tô tentando curar dessa bactéria e até hoje eu não fui curada, mas eu tenho fé em Deus que eu vou ser curada. E para eu ter pegado um desses, a mononucleose, antes da mononucleose eu peguei o Epstein virus, que é que é outra doença, mas eu nem sei que doença que é essa, que os médicos aqui toda vez que eu vou neles, eles inventam um trem para mim, falam que eu tô com trem. A H. pylori, você não precisa ficar muito preocupada, não, Júnior, que a H. pylori,
a maioria das pessoas tem, e eu tenho também, dá muita azia e tal. Eu já tratei, Thiago, 3 vezes, só que não fui curada até hoje. Aí eles marcaram para mim de emergência uma cronoscopia e uma endoscopia, porque eu não estou conseguindo comer, né? E eu estou pesando 128 libras e meu peso normal é 165 libras. Nossa, você tá com quase 40 É porque eu quilos. tô de blusa de frio para tampar, porque eu tô muito magra, muito magra. Você tem que se cuidar da sua saúde, porque assim, eu sei o que está acontecendo com seu pai, e Deus me livre e guarde, assim, se ele for deportado, ele vai ser deportado, e não é o final do mundo, não é igual, tem pessoas que estão no hospital hoje lutando contra a vida, contra um câncer, contra acidente, que tem gente que acabou de sofrer um acidente, que perdeu parte do corpo e está lutando contra a vida. Mas é que Seu nem eu pai, falei, meu pai já venceu o pior, que ele tomou um tiro, foi dentro do olho e Deus deu a vida para ele de novo. então, vamos, tenta se tranquilizar, né? Eu falo para as pessoas, várias pessoas me ligam e eu falo, gente, não é um caso de deportação, tem resultado, vai contratar um Não tô escutando. advogado. Você ligou alguma coisa aí. Não tá para mim, não? Agora sim, Agora voltou? voltou. Mas é isso, é um caso de deportação, não é um caso de final de vida, de morte, seu pai não vai Não. morrer, não, tem que Porque a gente tava pés no preocupado chão. por causa dos medicamentos, né? Que ele não pode. Se ele toma de manhã e à noite. Se ele fica sem tomar, ele já começa a sentir dor. Que nem ele falou. Eu já tava sentindo dor no meu estômago, mas agora eles me deu meu medicamento, né? Teve um rapaz aqui, ó, é o Léo Galo. Se ele está com os medicamentos, deixa eu só ler esse comentário aqui. Tiago Skol, doutora Cida advogada. Sou advogada e gostaria de saber o número do processo e a comarca desse processo do pai dela que constou. Posso ver por aqui detalhadamente o processo aqui no Brasil. Garanto que o advogado, depois eu vou, quando ela terminar a live, ela vai deixar não vou liberar o nome do pai dela aqui completo e tal, mas quando liberar a live, se você quiser começar a conversar com a Júlia, deixa um comentário que a Júnia vai ver e vai te responder e vocês podem conversar por e-mail, pessoal. Diga o nome completo dele, daí veja se tem um processo. A gente não vai dar o nome completo dele, porque da última vez que eu dei o nome completo de uma pessoa, e nem foi o nome completo, as pessoas foram e julgaram o Atlas, e depois todo mundo teve que engolir o julgamento, e o Atlas foi solto, porque o processo dele era inocente. Então não adianta dar o nome completo, né, Rogério Santos? Ninguém é burro para até esse ponto aqui. Nem eu dei o meu nome verdadeiro quando eu comecei o meu canal, por conta disso, porque o meu nome não é Thiago Skol, meu nome é Thiago Machado, depois foram vocês que descobriram, que eu nunca falei nem o meu nome, que se descobrir aí, ô, Júnior, mas dê forças para sua mãe, não dê forças para seu pai, que ele está precisando muito mais de vocês. Quando você ligar para ele, liga para ele, dá uma boa noite para ele. Não sei se é vocês que ligam ou ele que liga. Ele que liga Porque, pra gente. é, Portanto, antes de você iniciar a live, ele tava tentando ligar, mas a ligação caiu. Até agora ele não retornou ainda não. Então, quando ele ligar, você fala, ô pai, fica tranquilo, você vai sair dessa, isso daí é só um processo, Sim. não, tudo quando vem ruim, realmente vem coisas melhores lá na frente, e Deus me livre e guarde, e se ele for deportado, a É gente que tem que nem minha saber mãe que, falou, independente do que Deus der para ele, a gente vai receber. Independente se ele for mandado para lá ou se ele for mandado para cá, a gente recebe. A gente só quer que ele saia de lá, porque ele é, não é, ele é muito sofredor, muito sofredor. ué, né? Júnior, queria te agradecer, sinto muito, só um minuto aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta para o pessoal. Júnior, o Jefferson, Júnior, Vitória, vai dar tudo certo. Teu pai tem Amém. corte, aí você não pode deportar ele só com ordem do juiz. Aí, é isso mesmo. Se seu pai Amém. tem uma corte, queria agradecer a Júnior, queria agradecer o pessoal aqui, depois eu vou despedir do pessoal da live aqui. Eu vou despedir primeiro da Júnior. Se você quiser mandar uma mensagem aí, Júnior, fica à vontade. Se você quiser deixar o GoFundMe no final da live, deixa o link. Tá joia? Eu só peço que não julguem sem saber, Tiago, porque teve informação que falaram que a polícia invadiu minha casa, invadiu aqui em casa, que fecharam a rua, disse que falaram que pegaram ele no Oliveira, por isso que eu falei assim, eu vou entrar em contato com o Tiago, porque as pessoas fazem um alvoroço todo sem saber de um caso. Então, por isso que eu falo, nunca julga um sem saber de um caso, porque a pessoa eles só julgam, né?
e não espera a pessoa se comunicar antes primeiro. O pessoal gosta de criar a muvuca para sair julgando, né? Sim, gosta de criar uma muvuca para sair julgando. E a única coisa que eu peço, quem tem fé, que faça uma oração, que dependente de qualquer oração, eu sei que Deus vai escutar, né? Oração, que reze, que faça o que puder para ajudar ele, porque a gente também vai fazer o GoFund. Quem Deus tocar no coração, eu não tô falando, eu não tô obrigando ninguém a doar. É quem Deus tocar no coração, eu não tô obrigando. Eu não tô. É quem Deus tocar no coração e puder nos ajudar, porque a gente tem o dinheiro do coiote, mas a gente não sabe quanto que vai ser a fiança. E a gente tem fé que eles vão dar uma liberação de uma fiança para ele e a gente vai conseguir. Ela tem o dinheiro do advogado, pessoal. Mas ela não. O dinheiro da fiança vai ficar na faixa de uns 5 a 10 mil dólares, de 4 a 10 mil dólares. Quem quiser ajudar, eu vou deixar o link da vaquinha. A Júnia vai fazer o GoFundMe. E se ela quiser também, você deixa o Pix também, Júnior, ou o Zelle, quem quiser contribuir. Se o seu Zelle for o número de telefone, você fica esperta que muita gente vai ver o número de telefone seu. Eu vou deixar o da minha mãe, porque eu não tenho conta de banco, né? Mas a minha mãe tem, aí eu vou deixar por colocar o dela. Viu? Aí você deixa no primeiro comentário do vídeo. Mantenha a serenidade, fica tranquila. Cuida da sua saúde. Seu pai já é macaco velho, está com 44 anos, ele vai sair dessa, entendeu? Não fica desesperada, não. Eu sei que você é uma filha que ama muito seu pai, mas pé no chão, que depois disso aí vai vir coisa boa. Não fica desesperada, não. Sei que é ruim demais isso, eu imagino. Ô, Júnior, obrigado pela live, obrigado por ter... Eu te agradeço muito mesmo pela live, por você ter escutado, pelas pessoas que estão me ouvindo também, pelas pessoas que entraram para ver a live. E eu só peço a Deus. Agora eu falei que está nas mãos de Deus e o que Deus preparar, a gente está tentando fazer tudo o que pode, mas o que Deus preparar a gente vai receber, né? Às vezes eu falo assim para as pessoas, sabe? Porque eu perdi meu pai e perdi minha mãe. E quando eu vejo as pessoas que me ligam assim e falam assim, às vezes eu queria eu falo, eu penso comigo, quem dera meu pai tá preso para ser deportado, porque quando você pensa, um dia Deus me livre e guarde, as pessoas, eu vou no México, né, faço vídeo, e às vezes eu penso comigo quando eu tô fazendo vídeo, e eu falo bem assim, hoje eu não tenho medo de morrer porque eu perdi minha mãe, e eu enterrei minha mãe. E você, espero que o normal é o filho enterrar o pai, e não o pai enterrar o filho. E eu enterrei minha mãe, enterrei meu pai. E você que está passando por isso, é um processo de deportação. Você não está enterrando seu pai. Seu pai vai ser deportado ou vai ser solto, e você tem que dar glória a Deus que seu pai está vivo, está saudável, e ele vai sair dessa. Você está precisando de um advogado, vai passar pelo juiz, vai sair dessa. Não se desespera. Eu creio. Entendeu? Sim. Deus te abençoe, manda um abraço na sua mãe, e se Deus quiser, um dia aí a gente vai se encontrar pessoalmente. Vai sim. Vai Tá sim. joia? Se você quiser, pode vir aqui em casa. Eu sempre estou em casa. As portas estão sempre abertas para você aqui em casa. Um dia a gente vai aí, eu vou encontrar o seu pai, vamos fazer um churrasco aqui, a gente ainda vai fazer uma outra live junto, mais feliz, tá bom? Vamos. Em nome de Jesus, eu creio e eu recebo, Senhor. Está nas suas mãos. Eu creio. Amém. Fica com Deus, Júnior, Deus te abençoe. Deus também, Thiago. Muito obrigado, viu? Um abraço, obrigado você. Pessoal, não é fácil, né? O que a Júnia está passando é complicado. A gente ter Parece que é tão engraçado, eu percebo nas pessoas que têm parentes ou amigos pego pelo ICE, é uma sensação diferente, sabe? Porque, pelo que eu já vi pessoas que realmente cometeram crimes, as pessoas já têm a sensação, não, ele é um criminoso. Mas quando é pego pelo ICE, já é uma sensação diferente. Eu entendo esse sentimento das pessoas. Tem um amigo meu, o Wallace, o Mamute, que o Wallace ele entrou aqui em 91, ele entrou com visto montado, e eu cheguei aqui em 2006. O Wallace já tinha uns 20 anos de Estados Unidos,
e ele foi pego pela imigração, isso foi em 2009 ou 2010, e na época a gente fez uma vaquinha, e a minha... E não, isso foi em 2011, 2012, eu já era casado com a esposa americana, e ela controlava a minha conta corrente. Ela controlava tudo na minha vida, né? E eu lembro que eu tirei um dinheiro, eu acho que foi coisa de $250 ou $200, e eu fiz contribuir com a vaquinha. E ela me perguntou por que eu tirei esse dinheiro da vaquinha. E eu falei que era para ajudar um amigo que foi pego pela imigração. E ela não entendeu, né? Mas eu falei, não, aí eu conto que um dia ele vai me ajudar também, porque né, conto que um dia ele vai poder estender a mão para me ajudar. E quando eu comecei o canal, eu lembro que o, o Wallace foi um dos muitos que me apoiou, né? Um dos muitos que me ajudou, né? Eu já fiz um vídeo com ele, o primeiro vídeo de caminhoneiro que eu fiz foi com ele, o Wallace Caminhoneiro. O chat podre hoje, Thiago, gente sem empatia, é o Michael Santos. Eu percebi isso também, Michael. Parabéns, Júnior, pela postura, o André Carvalho. Eu percebo que quando tem algum vídeo assim, o brasileiro, ele é muito bom, mas tem uns 3, 4, 5% das pessoas que são muito ruins, fazem comentários chulos. Eu percebo isso muito quando fala de política, principalmente se o cara fala bem do PT ou bem disso. Eu percebo que tem uns 3, 4% da população brasileira que eles precisam realmente perder um dedo, ou uma perna, ou um braço, para poder sentir na pele a dor, e depois nunca mais fazer isso. Eu acho que deveria acontecer isso, sabe? O cara falar alguma coisa, acho que deveria ter uma lei, ir lá e cortar a perna do cara, desses orelha seca que fazem esse tipo de comentário. A Aline Coelho, uma coisa que eu percebi na Júlia, ela parece com a Thaís Araújo, né? Caramba, é a cara da Thaís Araújo, rapaz. Pelo amor de Deus. Brasileiro torce contra o outro, infelizmente. A Bíblia manda a gente ajudar até os inimigos. Mas vocês podem saber que a grande maioria desse pessoal que torce contra não tem sucesso, né? Se você for olhar a vida desses caras aí, é uma vida ingrata, né? A grande maioria dessas pessoas. O Wiser tá aqui, ó. Manda um alô lá para esse pessoal lá, Wiser. Ó, já manda um alô lá. O Wiser tá aqui já. Já comeu, já dei o treat dele. Esse aqui é o... Tá cheirosão, hein, cara? Tá bom, vai lá agora. Comentário chulo foi o que você falou, a frase exterminador de petista, e você, Thiago, falou boa. Wiser, vai deitar. Não. Deita, deita, deita. Cachorrão lindo, vamos chegar a 1000 likes. Tem quantos likes aí? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos meter like aí, pessoal. Vamos meter like aí. O Wiser vai deitar. Quando fala like, eu acho que o Wiser pensa que é com ele, cara. Acho que pensa que é com ele. Papai Trump, temos um Papa americano. Eu acho que esse Papa americano aí, vou falar um negócio que não tem nada a ver. Acho que ele foi escolhido só por conta que do Donald Trump para tentar ter um Papa americano para gerenciar as coisas. Eu acho que tem alguma coisa a ver, viu? Achei meio assim estranho, mas eu acho que foi por conta disso. Que lindo quando ele entra, o Weiser fica aqui, deitado. A coisa mais gostosa que tem é você ter um cachorro. Júnior, que Deus te abençoe. Você e a sua família tente comprar própolis verde. Gente, deixa o like para ajudar o canal do Thiago, a Lidinalva. Valeu. É o Kleber, cachorrão lindo. Mano, falou toda a verdade. Thaís Araújo, depois da Etiópia. Aline Coelho, Luiz, não está liberando nem a água do São Francisco para o Nordeste. É complicada a situação aqui, para quem não viu o que aconteceu, deixa eu colocar para vocês aqui, isso aqui, uma coisa que aconteceu aqui, muita gente pediu para eu falar, eu fui preso na imigração na volta do Texas para cá, depois eu vou contar sobre isso para vocês. Fui preso não, eu fiquei numa sala com a porta, fiquei 1 hora lá dentro, parado pela Border Patrol lá no Texas, na volta do México para cá, quase perdi o avião e... Ainda faltando umas 200 milhas para chegar lá no Texas, tem uma rota chamada Rota 10. Eu estava doido para eles me prender, para falar a verdade para vocês. Eu falava assim, se eles me prender aqui vai ser bom demais, que eu vou ter um vídeo aqui que vai dar bastante visualização. Falei isso para o oficial da imigração, ele perguntou para mim, né, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu vim aqui para fazer o vídeo, mas ele, como que você vem aqui, fica 2, 3 horas e volta para os Estados Unidos? Eu falei, eu vim aqui só para fazer o vídeo.
E falei com ele, eu falei com ele bem assim, você quer que eu fico lá o quê? 1, 2 dias? Porque quando eu vou no México, é bate e volta, já vou, eu já olho pelo Google Earth, aonde que eu vou, o que eu vou fazer, eu não vou lá no México lugar 1 dia, 2 dias dando vacilo. Eu falo para as pessoas que vou lá e fico 2 dias, mas eu não fico 2 dias no México, eu fico poucas horas, porque se eu ficar no México muitas horas, eu tô dando vacilo, que eu já fui ameaçado por coiote umas 5, 6 vezes, já cansei de receber, cansei não, umas 5, 6 vezes já recebi e-mail de ameaça de coiote, então vou no México rapidão. Na volta, o cara o oficial, um negão forte, falou bem assim, hispano, né? É, deve ser da Costa Rica, República Dominicana ou Porto Rico, alguma coisa. Ele falou bem assim, e se eu prender você? Eu falo bem assim, eu falei para ele bem assim, that would be nice, isso seria fantástico, né? That would be fantastic. Ele falou, por quê? Que aí eu faço um vídeo, ia gerar milhões de visualizações, isso aí ia me deixar um dos caras mais famosos do mundo. Aí ele falou bem assim, você quer realmente que a gente te prende? Eu falei, se você me prender ilegalmente, que eu sou um cidadão americano, não estou fazendo nada de errado. Aí ele foi e me soltou, né? Mas eu falei isso. Depois eu vou fazer um vídeo como que foi isso tudo. E antes de chegar no aeroporto, faltando 200 milhas, as ruas lá do Texas é tudo de concreto, né? Eles, não é asfalto lisinho, é concreto. Aí, os para-choques de carro velho, quando passa os carros muito velhos, que os para-choques tá soltando, que você, não é lisinho que você vai dirigindo, é lisinho, sabe? É tipo assim, vai tremendo, é uma nojeira. O Texas, para mim, na verdade, para mim só presta um pouquinho de Houston, um pouquinho de Dallas, e um pouquinho de Santo Antônio. O resto é uma bosta. Quem fala que Texas, para mim, é uma nojeira, eu não gosto, não sei o que é. Tem gente que gosta, tá bom. Tem gente que não gosta, que fala que Massachusetts é uma bosta, tá bom. Mas aqui é muito mais, sei lá, eu não gosto. Aí caiu um para-choque, cara, caiu um para-choque no meio da rua, e eu tava vindo com um carro alugado, carro daquela companhia Avis que tem aqui, passei por cima do para-choque, o pneu o pneu estourou do carro. Eu no meio de uma rua que é 75 milhas por hora, os carros passando tudo a 100 milhas e eu lá trocando o pneu. Demorou 15 minutos. Eu nunca troquei um pneu tão rápido na minha vida. Demorou 15 minutos, eu troquei esse pneu e graças a Deus eu cheguei a tempo no aeroporto para pegar o avião de volta, que na segunda-feira eu tinha que trabalhar, né? O Texas é cruel. Lá eu não gosto do Texas, é cruel. E o pessoal do Texas é igual o pessoal da Flórida. São racistas, cara. Os americanos nativos do Texas e da Flórida são racistas. Você tá falando merda, você nunca morou na Flórida, já morei na Flórida 6 meses, é uma porqueira. Eu prefiro passar esse frio aqui do que morar na Flórida. E você pode ver que a maioria dos brasileiros que mora na Flórida, não todos, são picareta também. Pode ver. Maioria, não são todos, mas a maioria. E no Texas, o pessoal de lá, até próprio, não tem esses brasileiros porqueira que fica aqui no chat falando abobrinha, esses porqueira? Os mexicanos que vira, que consegue documento também, fica torcendo também para, é coisa de latino, a nossa raça é assim, é coisa de latino, não é coisa de brasileiro, é coisa, vem do latim lá, o cara já me falou isso. O espanhol é assim, o italiano é assim, o grego é assim, esse pessoal da origem de latim é assim também. O mexicano que pega papel no Texas fica torcendo contra o mexicano que não tem documento. Coisa, não é só de brasileiro, não. Temos um Papa americano, abobrinha não, dando a real. Flórida é legal por causa do tempo, mas o povo é doido mesmo. Região de New England é melhor, menos racistas. A região da Nova Inglaterra aqui é bem melhor. Eu amei morar em Bridgeport. Bridgeport é bom, lá em Canérica. Na Flórida percebi isso, são racistas mesmo. Vocês podem ver, cara, como que pode? O governador da Flórida, um estado é tão latim que eu vou falar para vocês. Flórida é muito rico em porto-riquenho e cubano. E é coisa de brasileiro, é coisa do pessoal de origem latina. Porto-riquenho e cubano. Os caras chegam lá na Flórida e eles pensam que são os reis da cocada preta, cara. Eles não gostam de brasileiro, não gostam de nada. Não é só o americano branco que é racista. É o cubano, é o porto-riquenho, que lá é chamado de boricua. É assim mesmo. O próprio governador da Flórida,
que você vê para o cara, ele tem traços de latino, tem traços daqueles italianos, daqueles espanhóis, o Ron DeSantis, ele não é um brancão, não, ele tem traços de latino. E ele é um racista. Ele é um racista. Vocês veem o que ele faz na Flórida aí, querendo fuder com os imigrantes mesmo. E como que eu não entendo? Trump é enviado. Você é cara de pau, votou no Trump. Eu nem votei, eu apoiei o negócio do Trump, porque a economia estava bem melhor na época do Trump que estava aqui. Aqui não adianta a gente votar aqui em Massachusetts, que o estado é azul. Não adianta você ir perder tempo para ir votar. O estado é azul, o estado é democrata, não adianta. Aqui é engraçado, o governador é republicano, mas sempre quem ganha para presidente é um presidente democrata, mas sempre o governador é republicano. Acho que a governadora agora, né? O mais fácil pedir. Tiago, tem um advogado aqui no chat que quer ajudar o pai dela, referente ao Brasil. A economia está boa agora. A economia está boa agora, Tiago? Há 4 anos atrás estava boa. O Donald Trump está no poder 3 meses, 4 meses. Com 3 meses, 4 meses, eu creio que ninguém dá para arrumar a economia, não, né? Quer dizer, então, não dá 3 meses, 4 meses para arrumar a economia. A gente vai saber se a economia estiver boa daqui 1 ano, 2 anos. Com 3, 4 meses não está boa, não. Desde quanto grego é latino? A Gilda Fontoura. A Gilda Fontoura é uma idiota. Porque se você for olhar a origem lá da língua latim, é a língua latim que eu falo, não é latino não, Gilda. A Gilda Fontoura é burra demais, tem gente que é idiota demais, tem gente que não entende o que a gente está falando. Se for olhar a origem desse povo, os portugueses, os italianos, os espanhóis, da língua, a origem da língua, entendeu? Você faz parte desse desastre. O Adeilton Amorim é um punheteiro nato, deve estar, né? Os petistas, comedor de abóbora, fica só falando isso. Vai comer uma abóbora com carne moída, que é uma delícia, pô. Vai comer uma abóbora com carne moída, faz uma sopa de abóbora com carne moída, que é uma delícia. Grego tem sangue latino também. Latino, te amo. Burro é você, Tiagão. O Estado é uma gangue. Canal Elizabeth. Fica calmo, Tiago. Eu tô calmo. O governador da Flórida é italiano, Tiago. O Trump faliu cassino e economia. Vai lá deitar. Não, vai lá deitar. Eu vou ficando por aqui, 1h17 de live. Tiago, quem causou esse ódio foi a seita bolsonarista. Não foi a seita bolsonarista, não. Quem causou esse ódio foi o Bolsonaro. Não foi a seita bolsonarista, foi os idiotas que foi seguindo esse negócio de bolsonarista aí, né? Que falava aquele monte de merda no microfone, que a mulher, não vou nem te estuprar, que você é feia. Tem gente morrendo de Covid, hahaha, eu não sou. Qual foi as outras abobrinhas que esse presidente nosso falou? Eu sou de direita, mas eu não sou bolsonarista, não, que o Bolsonaro é o idiota completo. Né? Eu não sou bolsonarista, não, eu sou de direita, mas não gosto das coisas que o Bolsonaro falou durante a pandemia. Muita gente morreu por conta de quê? Não vou. Quem tomar a vacina vai virar jacaré. Como que pode um povo gostar de um cara desse? Não pode, não tem como. Entendeu? Não tem como. Né? Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês. Um ótimo final de semana para todo mundo aí. É complicado as coisas no Brasil. Tiago, faz oração para pneu. O pessoal polariza tudo. Puxaram tanto o saco da direita e o Trump arrebentando com os imigrantes. Agir, vlog. Cuidado, o Bolsonaro não falou essas coisas. O Bolsonaro falou assim, pô, se quiser a gente volta aqui. Eu lembro que na época tava isso mesmo. Ele falou que não é coveiro, falou que o atleta não precisa de vacina, que o atleta não pega Covid, e falou que quem tomar vacina vira jacaré. Falou isso mesmo, entendeu? Falou, e vocês podem ir jogando aí, e com certeza vai ter bolsonarista, nego da esquerda apoiando o que eu estou falando, e vai ter outros aí falando que isso que eu estou falando é mentira. Como que pode o cara falar que eu estou mentindo se isso tudo é verdade?
Lula fala merda pra caralho. O Lula fala merda pra caralho também, pô. Tá louco? O Lula também fala merda pra caralho também, ué. A Dilma fala merda pra caralho também. Eu votei nele e sei o que ele falou. Um abraço para vocês, Deus abençoe vocês aí. Política, o Lula e o Bolsonaro são duas latas de lixo. Eu espero que na próxima eleição vai ter uma pessoa bacana da direita, uma pessoa bacana da esquerda, umas pessoas mais centralizadas que quando tiver um debate, eles podem discutir coisas boas. Quem sabe lá, sei lá, um Tarcísio, um Zema, o Caiado do Goiás, e da esquerda, tomara que o Felipe Neto não vai, né? Pelo amor de Deus. Espero que da esquerda eles não tenham um nome, na minha opinião. Mas o Lula tem que criar um nome aí. Um abraço para vocês, um abraço para o Ricardo, um abraço para Ana Lu. Falou muito dessas coisas, mas está fora de contexto. A Cláudia, Thiago, sem palavrão, o Valdir Soares, Palmeiras e USA, a Argentina, um abraço para Mabel Frederico, Richard Mack, de Pirapora, ó, meu conterrâneo de Pirapora. Um abraço para Barcela, o Léo Galo, Thiago Skol, fale com a advogada, ela quer ajudar a doutora Cida. No final da live, ela vai deixar o comentário aqui, eu não posso divulgar o nome de ninguém completo, né? Ela conversa com a moça. Tiago, você fala besteira, você deveria buscar conhecimento. É o Anderson Silva. O Anderson Silva deve ser um desses que fica abraçando com político. Bolsonaro foi o presidente que mais conversou fiado. Esquerda nunca. Tiago, me mostra seu green card. Duvido que você tem. Irônico. Vamos, Rio, meu amigo. Eu não tenho green card, pô. Eu não tenho green card. Isso daí é uma coisa que você falou verdade. Eu não tenho green card. Eu tenho cidadania americana. Você tem um green card durante um período. Depois você aplica para a cidadania americana. Tiago, sobre Bolsonaro, tem muita fake news. Se Bolsonaro foi ruim, não viu o Lula ladrão. O Bolsonaro, ele foi ruim durante a pandemia. Ele foi ruim. Durante a pandemia, ele foi ruim. Não tem como vocês comprovarem. A maioria do governo do Bolsonaro foi, durante 4 anos, foi 3 anos de pandemia, pô. Entendeu? Foi 3 anos de pandemia. Então, durante a pandemia, ele colocou um cara que era médico, depois ele tirou, depois ele colocou um outro lá, depois ele tirou, no final das contas, ele colocou um general, que não tinha nada a ver com medicina. Você sabe muito bem, o ministro da Saúde. Não tem como vocês defenderem o Bolsonaro durante a pandemia, pô. Que isso aí. Ué, se o cara defendeu o Bolsonaro durante a pandemia, ele, né? Durante a pandemia, o governo inteiro dele, foi durante a pandemia toda, pô. Tá aí. Por que ele perdeu? Por conta dessas asneiras que ele falou, pô. Não teve nada, não. Tanto que foi por conta dessas asneiras que ele falou. Só isso, porque ele perdeu a eleição por conta disso. Ele não perdeu a eleição por conta que o governo dele, economicamente, parece que foi muito bom. Mas parece que foi a pandemia que crucificou ele. Por que o Trump perdeu? O Trump falou também muita abobrinha durante a pandemia. Por isso que ele perdeu também aqui nos Estados Unidos. Mas a economia, com relação à economia, foi muito bom, né? Um abraço para vocês, Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês, um ótimo final de semana. Quem ficou chateado comigo, eu sinto muito. Eu vou tomar um café. Um abração, Haroldo, um abraço para o Isabel, a Eliane. O Papa é americano, graças a Deus. Fica com Deus e tamo junto.